conversando mesmo quando estou em algum lugar. Sem perceber, estou ajudando os outros verem o amor de Deus em mim. Testemunhando eu estarei onde quer que eu estiver. Vou testemunhar e aos outros vou dizer que o amor de Deus mudou o meu viver. Tenho que falar e deixar a luz de Deus em mim brilhar. Pra testemunhar é preciso estender a mão e ajudar. É dividir o pão, auxiliar a quem precisa de carinho e compreensão. Testemunhando eu estarei onde quer que eu estiver. Vou testemunhar e aos outros vou dizer que o amor de Deus mudou o meu viver. Tenho que falar e deixar a luz de Deus em mim brilhar. Vou testemunhar e aos outros vou dizer que o amor de Deus mudou o meu viver. Tenho que falar e deixar a luz de Deus em mim brilhar. Amém. É prazer meu particular apresentar para alguns poucos que não conhecem o nosso pregador dessa noite. Pastor Eurípides é um filho dessa terra, aqui de Uberlândia, né, pastor? E há um ano atrás ele voltou para cá depois para curtir seu merecido descanso de jubilação, né, pastor? E nos deu o prazer de aceitar o nosso convite hoje para estar aqui conosco. Eu brincava com ele antes que eu, o Blaze e outros vínhamos disputando quem ia conseguir trazer o pastor Eurípides aqui primeiro, e eu dei a sorte de ter conseguido convidar primeiro. Agradecemos então a sua presença aqui e pedimos que o Senhor mais uma vez esteja lhe abençoando para que nós tenhamos a palavra do Senhor trazida nesse momento. Agradeço as palavras generosas, Dr. Marcos, uma pessoa muito querida nossa, que há 20 anos ou mais atrás começou a cuidar do meu coração, e eu sou muito grato a Deus por conhecê-lo, pela experiência de vida que ele tem, pelo carinho, pelo cristão que ele é. No auge do ministério do Billy Graham, ele foi fazer uma cruzada evangelística na África. E quando ele estava lá, chegou se planejando, se preparando, estava no auge também o apartheid, né, aquele regime extremamente preconceituoso, entre brancos e negros. E então ele chegou, estava ali, e alguns, isso
ainda antes de começar o evangelismo, e começou assim um mal-estar entre a liderança, entre os negros e ele, a equipe dele, pelo fato de que ele era branco, e ele estaria pregando, se dirigindo à maioria negra. Então, um certo dia, um dos negros chegou até ele e disse o seguinte: escuta, pastor Billy Graham, o que o senhor está fazendo entre nós? O que o senhor veio fazer aqui? O senhor não tem identidade nenhuma conosco? O senhor é branco e nós somos negros. E o que é que o senhor está fazendo aqui? Volte para o seu país? Quem o senhor acha que o senhor é? E o pastor Billy Graham ouviu aquilo e não sabia muito o que responder. O que eu vou falar, não é? Porque era uma provocação racista, não é? O que eu vou falar? Ele esperou um pouco e depois ele resolveu, Deus colocou no coração dele uma resposta de Paulo em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 15, verso 10, ele respondeu assim: olha, pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. E essa palavra, essa resposta foi tão poderosa, o Espírito Santo usou tanto essa palavra, que isso tocou naqueles homens, e eles começaram a perceber que ali estava um homem diferente. Estou numa circunstância muito diferente, evidentemente, mas eu acho que hoje à noite eu posso dizer como Billy Graham naquele dia. Eu tenho convicção que pela graça de Deus sou o que sou, e é tão somente pela sua graça que me foi concedida, que não se tornou vã, que me dá a oportunidade de estar aqui hoje à noite com os irmãos. Ao receber o convite, eu tive a convicção que Deus estava me chamando. E eu não consegui falar não. Eu disse não algumas vezes, alguns momentos, mas eu não consegui falar não. Portanto, eu agradeço a Deus e venho aqui com muita convicção que eu venho pelo Senhor, pela graça do Senhor, tão somente. Eu gostaria de convidar você, por gentileza, vamos abrir o Evangelho de São Mateus, Evangelho de São Mateus, capítulo 22, Mateus 22. Eu gostaria de propor hoje à noite, certamente hoje à noite não será um sermão, não será uma homilia. Hoje à noite eu me proponho a gente refletir juntos aqui a palavra do Senhor. Então é mais uma reflexão mesmo. 22, a partir do versículo 30, desculpa, é Mateus 26, perdão. Mateus 26, a partir do versículo 36. Mateus 26, a partir do verso 36. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou orar ali. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse:
A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: então nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então, voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Até aqui. Eu fico impressionado com esse incidente, e inicialmente eu gostaria de dizer que esse termo Getsemane, essa palavra ou esse local, ele só é apresentado na Bíblia, nos Evangelhos, quando está se tratando aqui do momento de agonia do Senhor Jesus Cristo. Em nenhum outro momento da Bíblia nós encontramos a referência direta ao Getsemane. A palavra Getsemane, ela é uma palavra composta, e o significado literal dela é fábrica de azeite. Poderíamos dizer então que seria um lagar aonde se processava o azeite. Talvez até porque este local, na verdade esse local era como se fosse um horto, um jardim. Ele ficava bem ao pé do Monte das Oliveiras. Portanto, ficava aproximadamente, há uma divergência dos comentaristas, mas na maioria diz que ele ficava aproximadamente 1000 metros dos muros leste de Jerusalém, em direção ao Vale de Cedron e o começo, portanto, do Monte das Oliveiras. Certamente era um jardim, era um horto que estava muito próximo às oliveiras, talvez até porque então esse nome Getsemane. Hoje nós temos assim, jardim, durante toda a história, nós temos tantos jardins que foram marcantes, jardins memoráveis, importantes. Um que é bem falado, conhecido, eram os jardins suspensos de Babilônia. A história diz que esses jardins foram construídos por Nabucodonosor a uma das suas esposas, que era da Média. E ele fez esses jardins exatamente em homenagem à sua esposa. E os jardins suspensos de Babilônia, eles são tidos como uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Na Europa, lindos jardins, na Alemanha, na Suíça, na Holanda, né? Há o famoso jardim da Casa Branca, e tantos vão lá para tirar foto, né? A Bíblia fala de alguns jardins, e dentre eles se destacam 3 jardins: o jardim do Éden, o jardim do Getsemane e o novo jardim do Éden restaurado, a Nova Terra, ou na Nova Terra. Talvez esses sejam os 3 principais jardins que a Bíblia refira. E aqui nós acabamos de fazer uma leitura, e eu gostaria de me ater mais neste segundo jardim, que é o jardim do Getsemane, para nosso enlevo, para o nosso crescimento espiritual hoje à noite. Um exercício de reflexão, como eu falei para os irmãos, não provavelmente um sermão.
A inspiração fala assim, com riqueza, como foi essa noite, ou parte dessa noite, no jardim do Getsêmani. E eu gostaria de, junto com os irmãos, relembrar um pouquinho de alguns detalhes deste momento precioso para o universo que o nosso Senhor Jesus, os seus discípulos passaram naquela noite que antecedeu o Calvário. Vocês devem se lembrar que a Santa Ceia, a cerimônia da ceia, ela ocorreu já no apagar da quinta-feira, já próximo ao pôr do sol. E aquela Santa Ceia, ela foi uma Santa Ceia assim, muito atípica. Primeiro que foi a primeira, né? Ela foi assim, cercada com emoções muito fortes. Vocês se recordam que os discípulos foram para aquela ceia divididos, rachados, inclusive assim, com sérios problemas de relacionamento entre eles, porque aquela questão, o pedido daquela mãe para os 2 filhos ficarem à direita ou à esquerda, então, isso despertou, assim, uma dificuldade entre eles, porque cada um se achava mais habilitado para ser uma pessoa de destaque no reino de Cristo, que eles julgavam que logo seria, começaria o reinado, finalmente, do Messias prometido, né? Trazendo o renovo de Davi. No entanto, naquela ceia, havia um clima assim ruim. Eles esperavam que lavasse os pés, que Jesus tivesse, né, providenciado alguém para lavar os pés, e eles estavam ali assentados, mas nenhum tinha coragem de olhar nos olhos uns dos outros. Estava um clima ruim, como já disse, e foi naquele clima que começou a cerimônia do lava-pés. Jesus veio com aquela toalha, e ele começou a lavar os pés dos discípulos. Aquilo quebrou tremendamente o orgulho, e eles se sentiram extremamente constrangidos, porque eles não admitiam aquele gesto nem para eles. E quando Jesus então começou, aí que eles ficaram assim, num misto de espanto com decepção. Como que o nosso rei, que está logo para ser entronizado, como é que ele faz um gesto desse? Não, eles ficaram, foi um momento de muito constrangimento, muito difícil. Terminada a ceia, então eles se dirigiram, né, Jesus à frente, e foram então para esse local, do Getsêmani. E a riqueza que a revelação nos apresenta torna esse quadro um quadro extremamente marcante, né? Que quando eles foram para o Getsêmani, o céu estava claro, uma noite clara, um luar prateado, estava uma noite linda, no início, quando estavam indo para o Getsêmani. Mas que quando Jesus foi se aproximando do jardim do Getsêmani, Jesus ele começou a ficar, a se enfraquecer fisicamente, e com a grande agonia, uma depressão de alma. E enquanto ele ia, os discípulos perceberam, já fiz menção que o clima estava assim, um clima diferente, né? Pós-ceia, e eles perceberam que Jesus não estava bem, Jesus estava cambaleando. Eles perceberam isso. E naquela situação eles ficaram pensando, perguntamos ou não perguntamos? Ele está com algum problema físico? Eles não sabiam, as percepções espirituais deles não permitiram que eles tivessem assim uma noção clara do que estava acontecendo. E para eles Jesus estava assim com algum problema físico, um cansaço extremo. E diz que por 2 vezes Jesus quase caiu, e 2 dos discípulos socorreram para que Jesus não caísse. Quando chegaram,
Jesus deixou todos eles e pediu para que 3 deles, né, que sabemos quais, né, Pedro, Tiago e João, para que eles fossem um pouquinho mais à frente para que orassem por ele. Jesus então os convidou e eles foram. E Jesus, quando lá chegou, disse: olha, eu os convidei aqui porque eu quero fazer um pedido a vocês. Eu quero que vocês orem. Orem. Eu quero que vocês passem essa noite vigiando comigo. Os chamei aqui para que vocês possam orar comigo. E Jesus naquele momento, e é muito bom nós atentarmos, que Jesus ali era o Deus homem. Ele não poderia usar nem uma vírgula dos seus atributos de Deus. Aquilo não era uma cena, aquilo era real. Ali estava o Deus encarnado. E Jesus então foi um pouco, deixou os 3 e foi um pouco mais à frente para orar. Ele devia pisar sozinho o lagar do Getsêmani, da fábrica de lagar. Ele tinha de pisar sozinho, levando a culpa de uma raça inteira. Diz a serva do Senhor que Jesus temia que o pecado da humanidade que estava sobre ele tinha o temor que esses pecados o separasse para sempre do seu Pai. E por isso ele exclamou: a minha alma está triste até a morte. Os discípulos nunca tinham visto Jesus tão triste e tão calado, silencioso. Repito, tiveram vontade de questioná-lo, mas não o fizeram. E Jesus começou a gemer. E ele começou a gemer alto. E ele percebeu que a sua unidade com o Pai, que a sua natureza humana poderia não resistir àqueles momentos. Ele temeu que, com seu fracasso, ele se identificaria com o reino de Satanás e nunca mais seria um com Deus. Palavras da revelação. Quando Jesus voltou daquela agonia tremenda, os discípulos estavam dormindo. Se é que há hora para dormir espiritualmente, mas certamente dormir naquela hora, naquele momento, naquelas circunstâncias, era trágico. A fraqueza dos discípulos em não conseguir orar e dormirem, despertou a simpatia de Jesus. Jesus se condoeu do sono, do dormir deles. Mais do que censurá-los, Jesus se compadeceu dele. E a hora que o Senhor Jesus Cristo estava passando por seu grande momento de tristeza, de dor, e ele disse: orai, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Cristo estava para entrar, para subir ao monte do Calvário, enfraquecido, e mesmo assim preocupado com o bem-estar dos seus 3 discípulos. Isso não nos sensibiliza? Jesus quase morrendo de depressão, ele volta, olha os seus discípulos dormindo, e se compadece, e ele diz: filhos, vigiem, o espírito pode estar pronto, mas a carne é fraca. O que Cristo queria dizer, meus filhos, eu sei que vocês querem estar comigo, eu sei que vocês se sentem os meus discípulos, mas eu vou dizer uma coisa para vocês: orem, porque vocês ainda estão na natureza humana. Vigiem para que vocês não venham a cair. Queridos,
Jesus também esperava pela sensibilidade deles. É interessante que a palavra de Deus, ela diz que nos últimos dias, nos nossos dias, também haveria um torpor, uma sonolência. As percepções espirituais do seu povo também iria passar por dificuldades, que o seu povo ia dormir espiritualmente. Ele sabia que o risco do secularismo, do materialismo, as coisas deste mundo, ele sabia que isso poderia atingir a sensibilidade espiritual do seu povo. A redução ou quase a extinção da hora de meditação com Deus, a oração, o estudo da Bíblia. E por mais que nos motivem e que saibamos que isto seja necessário, quem é que não sabe que é importante vigiar, ter um momento de oração, de comunhão com Deus? Mas por mais que nós saibamos que isso seja necessário, a verdade é que muitas vezes nos faltam forças, disposição, fome, desejo para aquilo que é de Deus. A falta de carência, ou melhor, a carência de meditação, de relacionamento com Deus, pode, quem sabe, ser um dos grandes responsáveis pelo nosso fracasso em nossa vida cristã. Comunhão íntima, diária com Deus, fará grande diferença no tempo do fim. No preparo para os últimos dias, pós-fechamento da porta da graça. O relacionamento com o Senhor Deus, real, profundo, sincero, fatalmente nos levará ao verdadeiro reavivamento e reforma, e nós estaremos, pela fé, contemplando nosso Senhor Jesus Cristo, que logo virá nas nuvens dos céus. Me impressiona quando Jesus volta, e ele fez mais uma vez essa oração, e ele disse: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Repito, Jesus ali não tinha nenhuma interferência sobrenatural. O Pai não podia fazer nada por Jesus naquele momento. Estava o universo inteiro, estava olhando para aquele jardim, para aquela cena. Todos aguardando o desfecho. Como será isso? Foi pela primeira vez no universo que o Criador tomou a forma de uma criatura e agora estava em momentos para dar a vida para uma raça inteira. O cálice estava para ser bebido à cruz do Calvário, ou na cruz do Calvário. O cálice que era meu, que era seu. O cálice não era dele. Mas ele preferiu bebê-lo, pelo amor que ele tem a mim e a você. Jesus percebe que se ele falhasse, este mundo iria perecer. Ele sabia que o homem ficaria completamente nas mãos do mal se ele falhasse. Então ele precisaria aceitar o batismo de sangue. Ele precisaria aceitar. O universo estava todo ele interessado e desejoso que o segundo ser da Trindade pudesse de fato resgatar esse mundo caído e trazer de novo a paz para o universo. Se os olhos dos pecadores pudessem contemplar esta cena, veriam quão ofensivo é o pecado aos olhos de Deus. Queridos, foi o pecado que fez Jesus passar o que ele passou naquele jardim, depois ir para a cruz. Foi o meu pecado.
O nosso pecado fez isso. O pecado não é uma coisa pequena, por mais que nós possamos subestimá-lo, não é uma coisa pequena. Jesus começou a suar gotas de sangue. Estava para perecer. De repente, o Pai envia aquele anjo que ficou no lugar de Satanás no céu. E sabemos, o Senhor Deus manda Gabriel para assistir Jesus. Foi Gabriel que tomou Jesus nos braços para confortar Jesus. O príncipe das trevas, os demônios estavam no jardim do Getsemane. Eu imagino Satanás contemplando o seu substituto nos céus, ao lado de Cristo, colocando Jesus em seu colo, acariciando o príncipe do universo. Imagino o sentimento de Satanás. Deve ter se enraivecido. E diz o Senhor que quando o anjo passou aqueles momentos com Jesus, depois ele regressou para o céu. Diz que a agonia de Jesus não cessou, mas a sua depressão e o desânimo o deixaram. Uma paz em seu rosto ensanguentado foi visto. Queridos, isso está à disposição minha e sua também, irmãos. Ou não temos o nosso Getsemane? Ou não temos as nossas lutas? O céu está à nossa disposição. Por menores que sejamos. E isso nos enche de paz e esperança. A turba chegou. Quando a turba chegou, Jesus perguntou: a quem vocês procuram? E um dos soldados disseram: nós estamos procurando Jesus, o Nazareno. Vocês lembram da resposta de Jesus? Lembram? O que Cristo respondeu? Sou eu. Eu sou. O mesmo eu sou lá do Êxodo, o mesmo eu sou que falou com Moisés. E quando Jesus falou, eu sou, Jesus não poderia usar sua divindade, lembram? Quando Jesus falou, eu sou, Deus o Pai mandou de novo Gabriel. E disse: Gabriel veio com todo o seu resplendor e se colocou ao lado de Cristo. E o resplendor do anjo Gabriel fez com que a turba caísse ao chão, inclusive Judas. Judas chegou e disse que lhe deu um beijo. Eu achei interessante, há um dos evangelhos que diz que Judas, ele foi naquele lugar porque ele sabia onde Jesus estaria, porque ele já teria estado ali com Jesus outras vezes. Era um lugar conhecido por Judas, era um lugar que Judas muitas vezes orou com Jesus, certamente orou com Jesus. Um lugar onde Judas passou um relacionamento com Cristo por algumas vezes, ouviu algumas palavras de amor, de carinho, de salvação. Era aquele lugar. E no mesmo lugar que Judas muitas vezes esteve em relacionamento com Jesus, ele escolheu esse lugar para atrair Jesus. Por que Judas não buscou outro lugar? Por que ele não buscou uma casa, na rua? Por que não buscou, quem sabe, no templo, algum outro lugar? Buscou exatamente o lugar onde
Por várias vezes ele orou com Jesus, ele esteve relacionando-se com Jesus, e ele escolheu aquele lugar para dar o beijo da traição. Irmãos, dá para a gente entender o pecado? Não tem jeito de a gente entender isso. Como é que entende isso? Como é que explica isso? E é interessante que o beijo é um símbolo de saudação, de expressão de amor, de afeto, de consideração. E Judas chega parecendo ser amigo, se dissimulado como discípulo, como filho de Deus, mas traiu a Jesus com um beijo. Preferiu se aliar com o mal, preferiu ser fiel ao inimigo do que ser fiel e amar Jesus. Desde já todas as nações diz que quando ele deu um beijo a Jesus, logo após o beijo, ele dissimulou um choro. Queridos, a pior coisa na área espiritual é parecer algo, parecer um filho de Deus no reino de Deus, mas não ser. Hipocrisia, disfarçatez, enganador, impostor, foi uma das coisas que Jesus mais condenou quando aqui esteve. Ele denunciou isso de maneira dura, hipócrita, sepulcros caiados, raça de víboras. Jesus, Deus não suporta. Parece que este procedimento será fortalecido também na fase final da igreja. Porque Jesus disse que no último período ele ia dizer à igreja de Laodiceia: tu não és frio nem quente, tu és morno. Você aparenta, mas você não é. Estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Tem aparência de piedade, no entanto negam a eficácia dela. Eu quero encerrar com Pedro. Pedro, não é? Pedro indignado, se sentindo ameaçado, sentindo Jesus ameaçado, ele busca resolver o problema do seu jeito, com as suas armas. Queridos, na vida espiritual nunca é do nosso jeito. Nem sempre a aparente derrota é o fracasso. Para Pedro aquele momento seria um momento de derrota, mas ali estava o grande momento de salvação. Pedro, como muitos, achava que na vida espiritual era possível vencer com seus próprios méritos, com seus próprios esforços, do seu jeito. O segredo é apegar-se no poder de Jesus, submeter-se a Ele. Aquele que permanece em mim, diz Cristo, este dará muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Em Cristo em nós é a esperança da glória. É na submissão a Jesus, nos planos de Deus, que Ele nos dá o direito de um dia sermos príncipes no novo jardim do Éden. Meus irmãos, hoje à noite pode ser que alguém aqui esteja vivendo uns momentos difíceis no seu jardim do Éden, no seu jardim do Getsemane. Eu não conheço aqui a vida, e nem preciso, de nenhum dos irmãos, mas nesses momentos finais, as lutas são difíceis, são muitas, mas o mesmo Senhor Jesus que teve no Getsemane e saiu para morrer por nós, hoje Ele está vivo, Ele está lá no lugar santíssimo, não faz outra coisa a não ser interceder por nós. E a nossa vitória em nosso jardim do Getsemane não será pelas nossas forças, pelo que eu tenho, pelo que eu sou, mas só será possível pelo que Jesus é, pelo que Ele faz em nós. Me permitam concluir com um paralelo entre o Éden, Getsemane e o novo céu. Primeiro, no Éden, Satanás estava lá. No Getsemane, Satanás estava lá. No jardim do Éden restaurado, ele não estará
e nunca mais estará. No jardim do Éden, nossos pais comeram do fruto. No Getsêmani, Jesus acabara de tomar a ceia e iria tomar o cálice do sangue. No novo céu, nós vamos também participar das bodas do Cordeiro. No Éden, fizeram a vontade do inimigo. No jardim do Getsêmani, Jesus diz ao Pai: contudo seja feita a tua vontade. No jardim do Éden restaurado, nós iremos adorar o Senhor para sempre. No jardim do Éden, Adão fugiu de Deus e o Senhor o procurou. No Getsêmani, Jesus sozinho pisando o lagar. No novo céu, lá estará a Trindade com o trono aqui no novo céu, na nova terra, morando para sempre com a raça humana. Termino. No Éden tiveram que sair. Um anjo guardava os portais para não entrarem. No Getsêmani, Jesus não ficou ali, Jesus saiu para o Calvário. No Éden restaurado, estaremos neste jardim para nunca sairmos de lá. Deus nos abençoe. Continuando a nossa adoração, vamos cantar o hino de número 555. 555. Vamos ficar em pé? Alegre hoje canta, ao relembrar que as dores cessarão, virá o fim a este mundo escuro, meu lar será nas terras de Sião. Até então eu seguirei cantando, até então contente eu hei de estar, até o dia em que a cidade eu veja e ouça Deus chamar-me ao a dor, jamais pavor nos trazer, pois eu bem sei que em breve vingarão de todo o mal que aqui nos faz tementes, ao recordar os salvos sorrirão.
esse hino cantado é a nossa esperança. Que essa letra possa ser a nossa experiência com o Senhor. Senhor Jesus, te louvamos porque o Senhor passou pelo Getsemane, o Senhor sofreu ali, o Senhor teve lutas ali, mas o Senhor decidiu manter o plano e ir para a cruz do Calvário. Obrigado, Senhor Jesus. Nós não merecíamos este sofrimento, este amor, mas queremos te agradecer mais uma vez, porque esse amor não pode ser mensurado, nós não podemos expressar tudo o que a gente sente pelo que o Senhor tem feito em nossa vida. Senhor, estamos no Getsemane da nossa vida, mas Senhor Jesus, pela Tua graça, não permita que nós pereçamos no Getsemane, que no Getsemane da nossa vida, possamos mais do que ter o anjo Gabriel, nós sintamos a Tua presença do nosso lado, nos erguendo e nos levando, não até a cruz, Senhor, mas levando até o Teu trono pela Tua promessa. Por favor, Senhor, hoje à noite, despeça-nos com a Tua paz. Leva-nos com essas promessas. Que nada nesse mundo, por mais que seja alvissareiro, tentador, que nada venha nos tirar essa experiência de um dia receber a coroa da vida eterna e podermos estar contigo para sempre. Não almejamos nada mais do que isso. E o fazemos porque nós cremos no Senhor Jesus, na sua graça, e é em seu nome que nós rogamos e agradecemos. Amém.